Havia numa cidade pequena um garoto que queria trabalhar, mas devido sua menor idade, nenhuma empresa podia contratá-lo. Certo dia, o garoto decidiu que iria prestar serviços para a comunidade. Iria trabalhar de entregador para quem precisasse. Foi então que a senhora da loja de flores decidiu contratá-lo e também indicá-lo para outros comerciantes. Foi desse dia em diante que tudo começou. Carlos começou a prestar serviços na sua comunidade. Os comerciantes o remuneravam por isso. Dia após dia, Carlos pedalava pela cidade fazendo suas entregas. Muitos o conheciam na cidade pelo nome de entregador. Sua alegria se estampava em seu rosto quando pedalava pela cidade fazendo aquilo que tanto gostava, trabalhar. Ou seja, prestar serviços remunerado, já que não podia trabalhar por causa da sua menor idade. Carlos nunca gostou de ser dependente dos pais. Sempre que podia, ele dava um jeito de adquirir seus pertences e objetos pelo seu próprio esforço. Dizia para si mesmo que ajudar os pais a ganhar o pão de cada dia não o mataria, mas daria experiência e fortalecimento. Ao nascer, Carlos foi um menino de sorte, pois nasceu em berço de ouro, mas devido a algumas circunstâncias desfavoráveis, Carlos e sua família ficaram pobres. Quando ainda bebê, Carlos era levado sempre no colo dos avós e dos tios, já que seus pais eram comerciantes e se dedicavam muito ao trabalho. Carlos nunca era deixado no chão para brincar, por ser o primeiro neto e sobrinho, o mimo era excessivo. Certo dia, Carlos estava no colo de sua avó e de repente começa a escorregar do colo dela rumo ao chão. Sua avó tenta segurá-lo para impedi-lo, mas é em vão. O garoto força a descida e, ao tocar os pezinhos no chão, de repente saiu andando. Todos ficaram abismados com aquilo e deram muitas risadas misturada com orgulho. Daquele dia em diante, Carlos nunca mais foi o mesmo. Sua independência foi revelada ali, naquele momento. De entrega a entrega, Carlos andava pelas ruas da comunidade, e devido a tanto sucesso nas encomendas, Carlos começou a frequentar outros bairros e conhecer novas ruas. Pelas ruas da cidade, Carlos cruza com muita gente e conhece vários garotos ciclistas. Certo dia, pedalando com sua bicicletinha pelas ruas, fazendo suas entregas, seus olhos se deparam com uma cena maravilhosa. Foi a cena mais bela que Carlos já viu em toda a sua vidinha de garoto. Seus olhos brilham de tanta satisfação. Ele então vai para casa com aquela cena na cabeça. Durante a noite toda, Carlos não tirou aquilo que tanto o impressionou da mente. Mal conseguiu dormir. Pela manhã, ao caminhar para ir à escola, pois trabalhava no período da tarde, seus olhos iam buscando por todos os lados, encontrar aquela beleza novamente. E todos os dias eram assim. A busca não parou. Enquanto trabalhava, Carlos às vezes passava por aquela rua que havia deixado uma marca deslumbrante em sua mente. Os dias foram passando e Carlos sempre na expectativa de encontrar novamente aquilo que não poderia jamais esquecer. Quando de repente ao longe, ele começa a contemplar a cena novamente, seus olhos brilham de tanta emoção, ao ver aqueles cabelos voando ao vento, e aquele sorriso lindo que acompanhava uma garota linda, que de tão bonita fazia reluzir seu brilho em cada casa e comércio por onde passava. As ruas brilhavam com seu encanto e beleza. Muitas pessoas passavam por ali, mas nenhuma era igual àquela. Carlos percebeu que estava gostando daquela garota que nem sequer conhecia pessoalmente. Agora estava perdido, pois como iria dizer a ela o que sentia, se nem sequer sabia seu nome? Durante um bom tempo, Carlos ficou planejando como conquistar aquela que tanto o impressionou. Carlos vivia sonhando com aquela menina. Certo dia, ele decidiu que iria se aproximar dela sem que ela soubesse quem era ele, e assim poderia saber mais sobre ela, sem que ela percebesse seus interesses. Ele bolou um plano estranho. Iria ser um ser diferente e ver o que colheria de informações sobre ela e o que ela pensava sobre o entregador, que era ele mesmo. Ele então se tornou um menino da boca grande e saiu pelas ruas da cidade a procurar por ela, com medo de ser descoberto, pois ficou bem parecido com ele mesmo. O dia passou
Ele retornou para casa e foi bolar um outro plano. No dia seguinte, ao voltar da escola, passou pela sua mente outra forma de se tornar invisível. Seria agora um ser idoso. Ele saiu pelas ruas fazendo suas entregas e tentando encontrá-la. Muitas pessoas passavam por ele e sorriam. Ele começou a achar muito bom ser notado e passou a fazer aquilo constantemente. Sua popularidade foi aumentando, e ele, não querendo cair em esquecimento, foi cada vez mais bolando outras ideias, com figuras diferentes. Envolvido com sua fama e ainda gostando da garota desconhecida, ele foi se envolvendo com seus personagens, e a população gostando cada vez mais. Por onde seus personagens passavam, causavam descontração, alegria e curiosidade. Sendo falado pela cidade toda, a fama de um dos personagens se destaca, e então chega ao conhecimento da garota, que já havia visto uma vez um dos personagens e gostou dele, por ser mais natural e menos folclórico. A garota era bem aventureira e gostava de sentir o vento no rosto, a natureza e o ar da cidade pequena e tranquila onde vivia. Seus pais eram bem simples, apesar de terem uma vida financeira bem vantajosa. Eram pessoas que não gostavam de muitas coisas chamativas. Seus gostos eram pelas coisas simples e delicadas. Quando pela primeira vez a garota viu o personagem, ela se sentiu atraída por ele. Agora também estava procurando por aquele personagem que ela viu e lhe impressionou. De personagem em personagem, Carlos ia sendo conhecido e mais conhecido pela população. Todos queriam saber quem eram aqueles seres que faziam entregas. Ninguém sabia quem eram, nem mesmo os donos das lojas, e muito menos os clientes. A cidade inteira começa a querer saber quem eram aqueles que espalhavam alegria e curiosidade pelas ruas. Carlos, com medo de ser descoberto, voltava algumas vezes a ser ele mesmo, e sentia que ninguém percebia. Ele começou a não mais querer fazer aquilo. Ser mutante não era vantajoso para ele, mas apenas para os personagens. E assim o ciúme tomou conta dele, e ele se sentiu frustrado e deixou tudo de lado. A cidade inteira sentiu a ausência dos seres e começaram a procurar por eles. Sem saber por onde começar, o povo começa a investigar aleatoriamente por um período de tempo sem conseguir nada. Os personagens caem no esquecimento. A indagação da garota continuava. Ela ficava se perguntando quem seria aquele ser que ela havia visto pelas ruas e agora não o encontrava mais. Então, de repente, uma ideia surge em sua mente. Ela iria se vestir de um personagem e iria em busca de respostas. Quem sabe não encontraria aquele por quem ela agora procurava. Vestida de menininha entregadora, ela sai pelas ruas à procura de seu ídolo preferido. De rua em rua, ela ia passando, para ver se o encontrava, sem ser reconhecida pelos demais. Foi assim que ela, sem saber, cruza com o garoto que era o autor daquele personagem. Ele não a reconheceu, mas os dois começaram a trocar algumas palavras e a se verem outras vezes. Foi então que aquela pergunta surge. Você já viu um garoto da boca grande que andava fazendo entregas numa bicicleta cinza e entregava flores? Carlos dá um sorriso e pergunta por que ela queria saber. Por nada, é que ele chamou muito a minha atenção, mas faz tempo que não o vejo. Por isso achei que você, como é um entregador, pudesse me ajudar. Não, eu não posso, disse Carlos. E se retirando, foi embora. Ele gostaria de saber qual era o daquela garotinha que ficou impressionada com o seu personagem. Decidido a satisfazer a curiosidade da garotinha, Carlos se veste outra vez daquele personagem e volta às ruas para fazer suas entregas. Ele reencontra a garotinha, mas agora vestida em um outro personagem, uma palhacinha entregadora. Embora a garota não trabalhasse como entregadora, ela assumiu o personagem e carregava coisas na garupa da bicicleta para disfarçar. Agora, de frente ao seu querido favorito, ela dá um sorriso que abala o coração de Carlos. Ele, sem entender o que estava acontecendo, retribui o sorriso. Ela começa a falar sobre como e onde conheceu ele, e havia se vestido daquele jeito para poder encontrá-lo sem que ninguém soubesse quem era.
Carlos ficou surpreso quando ela retirou o nariz de palhaça e ficou igual à garotinha que dias atrás ele havia encontrado e com ela conversado. Ele então começou a contar para ela quem eram aqueles personagens que havia há tempos atrás aparecido pela cidade. Contou para ela que havia visto uma garota linda que mexeu com seu sentimento e ele não sabia nada sobre ela, e que por isso se vestiu daquele jeito para chamar a atenção dela e rever ela novamente. Mas desistiu dos personagens, pois eles ficaram conhecidos por todos, mas ele não era reconhecido por ninguém. Mas o que sentia pela garota ainda continuava em seu coração. Só me vesti novamente para agradar você, que também queria encontrar o menino da boca grande. Esse foi o personagem que menos gostei, pois foi o que menos sucessos fez nas ruas. Só você gostou dele, ao ponto de procurá-lo por todos os lados. Gostaria que a minha garota encantada tivesse gostado de um dos meus personagens e o procurasse assim como você fez com o Boca Grande. Ela então respirou fundo, sorriu e disse que voltaria no outro dia e o ajudaria a procurar a garota dos seus sonhos. Carlos, aquela noite toda, passou tentando imaginar onde e como seria o encontro com a garota mais linda que os seus olhos já haviam contemplado. Os dois estiveram frente a frente, mas não sabiam que estavam envolvidos naquela história que Carlos havia contado. Tanto ela quanto ele usaram disfarces para encontrar um ao outro, sem saber que o destino os colocara frente a frente naquele momento. Ela procurando por um personagem que era ele, e ele tentando mostrar a ela um personagem de si mesmo. Ele não perguntou qual era o nome dela e não falou o seu para ela. Os dois ficaram conhecidos como Menininha da Bicicleta Cinza e ele, o Menino da Boca Grande. Ambos juntos, e ao mesmo tempo separados. A noite passou e pela manhã Carlos foi para a escola e durante a aula ele só pensava na garota, que nem sequer sabia o nome e nem onde morava. Quando a tarde chegou, ele foi para suas entregas, agora como um menino normal. Sem os personagens mutantes, ele era comum. Todos na cidade o conheciam, mas isso era normal, pois ele era apenas um garoto que prestava serviços na comunidade, e todos gostavam dele, e admiravam por sua dedicada vida de luta para ajudar a sua família. Mas os olhos das pessoas na cidade eram voltados para os entregadores mutantes que apareciam algumas vezes por ali, e ninguém sabia quem eram. Os mutantes sumiram, mas as cenas ficaram registradas na mente das pessoas que diziam que eram seres de outro planeta, seres da floresta, de outro mundo e até mesmo dos rios que cortavam a cidade na qual o garoto vivia. O dia passou rápido e quando Carlos estava terminando suas últimas entregas, uma cena acontece. De dentro de um carro sai uma garota, de boné com o cabelo amarrado. Era a garota que Carlos estava procurando há tanto tempo. Naquele momento, ele nem conseguia acreditar no que estava vendo. E então parou no meio da rua e seus olhos fitaram nela, num sorriso tão exagerado que a garota de longe conseguiu ver e achar estranho o modo com que ele olhou para ela. Mas ela retribuiu o sorriso, acenando com a mão. Carlos não entendeu por que ela estava cumprimentando ele se ela nem sabia quem era ele. Por um instante, seus pensamentos voaram e ele começou a pensar: será que ela sabia quem era ele e ele não sabia? Mas seus pensamentos foram interrompidos com um olá. Conseguiu dormir bem, menino da boca grande? Ele gaguejando diz que sim, e seus olhos não conseguiam parar de olhar para ela. Para sua surpresa, ela pede para seu motorista retirar a bicicleta do bagageiro do carro. Então Carlos vê aquela bicicleta cinza e pergunta para ela: onde você conseguiu essa bicicleta? Ela então responde que era ela, aquela menininha que se vestia de palhacinha para ir procurá-lo, ou seja, procurar o Boca Grande. Ele então cai em si e começa a dar muitas risadas. Ela quis então saber por que ele estava olhando ela daquele jeito. Ele, sem saber por onde começar, diz a ela que depois explicaria. Ela convida ele para juntos passear pelas ruas da cidade e curtir a aventura na noite fresca que se aproximava.
Os dois, junto pela cidade, a passear com os cabelos ao vento, vão até uma sorveteria, onde começam a conversar. Na sorveteria, eles esclarecem o que havia acontecido e quem era a garota por quem ele se apaixonou. Ela, surpresa, fica em silêncio e diz que quer ir embora e pede para seu motorista vir buscá-la e vai para sua casa sem dizer nenhuma palavra. Aquela tarde de encanto foi muito pesarosa para Carlos, que, sem saber o que iria acontecer, não conseguiu dormir a noite toda. Em casa, a garota passa a noite em claro, pensando nas palavras do Boca Grande. Ela jamais poderia imaginar que aquele garoto, a quem estava tentando ajudar, pudesse ser exatamente o garoto personagem por quem ela havia se encantado. E agora não sabia o que fazer e nem o que sentia pelo Boca Grande. O dia amanheceu e ambos foram para suas escolas. Eles não viam a hora do tempo passar para que pudessem ir para casa e pensar no que fazer com aquela situação. Ao término da aula, a garota volta para casa. No caminho, ela vai pensando o que fará agora com duas questões a ser resolvidas. No rádio do carro, uma canção começa a tocar. Na letra da canção está a resposta da garota. Ela guarda aquela canção na memória e toma uma decisão. No caminho de casa, Carlos decide que irá despertar aqueles que há tanto tempo ele deixou no esquecimento. Chegando em casa, ele pega os artigos e acessórios usados por seus famosos personagens e vai para sua ocupação de entregador. O garoto vai até as lojas pegar as encomendas para as entregas e se dirige até o banheiro de um posto de gasolina e veste-se de Boca Grande. Agora, sabendo que a garota que admira gosta desse personagem, ele então vai mostrá-lo para a cidade novamente. Ao sair pelas ruas como Boca Grande, ele começa a ver a alegria das pessoas que passavam por ele. Muitos gritam "Viva!", eles voltaram, outros o cumprimentam e o boato espalha rapidamente. Carlos fica impressionado com a fama do boneco Boca Grande, mas o sucesso do boneco dura pouco. As pessoas que se alegravam com Boca Grande era na expectativa de saber que os outros viriam também, os outros personagens que eles gostaram. Ao aparecer como Boca Grande, Carlos deixou a impressão aos olhos da cidade que os outros também iriam voltar. Sem muita repercussão do Boca Grande por longo tempo, Carlos traz à tona os outros personagens. Dia a dia, ele se vestia de novos personagens, mas nada de sua querida conquistadora aparecer novamente. Ele sabia quem era ela, mas no calor emotivo do momento, não perguntou o seu nome, nem onde morava. Todos os dias ele caminhava pela cidade, mas não sabia aonde encontrá-la. Certo dia, quando estava indo ao posto se trocar, na porta do banheiro, Carlos se depara com o motorista da garota. O susto foi grande, mas a emoção ao vê-lo foi maior. O motorista então o cumprimenta e pergunta o que ele faz ali. "Veio abastecer?", pergunta o motor com um riso sarcástico no rosto. Ele não sabia que Carlos era o motivo da alegria da cidade e de sua fama nos jornais por causa de seus personagens. Carlos então pergunta ao motor onde está sua amiga que faz dias que não a vê. O motorista responde: "Quem? A Susan? Susan está lá dentro no escritório de seu pai, aguardando a chegada de sua mãe que fora viajar e vai chegar a qualquer momento." A expressão de alegria nos olhos de Carlos foi gritante. Ele agora sabia o nome da garota e também quem eram os seus pais. Com alegria e satisfação, Carlos retorna para seus afazeres e não vestiu nenhum personagem naquela tarde. A cidade sem os personagens de Carlos se torna monótona, tudo fica sem graça e todos ficam sem ter do que falar. As sorveterias da praça, a padaria, os carros de hambúrgueres e lanchonetes ficavam quase vazias quando os personagens não estavam em aparição. Isso estava se tornando um grande problema para Carlos. A brincadeira de mutante, pois era assim que a cidade conhecia seus personagens, estava de certa forma fora de controle, pois para um garoto tão jovem ter a responsabilidade de carregar um fardo assim era muito grande, ainda mais quando ele não tinha tanta experiência de vida e nem com quem contar.
para quem Carlos iria dizer que era ele o autor e ator daqueles personagens. Como os seus pais receberiam tal revelação? Será que seria bom falar para eles ou ficar calado e deixar apenas entre ele e a garota Susan, sua admirável encantadora? Carlos termina seu turno de deveres e retorna para casa, pensando em como irá fazer para conversar com Susan. Susan, ah, que nome lindo, pensava ele. A noite passou e Carlos não tinha aulas nos dias seguintes. Para ele, esses dias seriam cruciais para tomar decisões que somente adultos poderiam saber como tomar, mas ele as teria que tomar mesmo assim. Carlos, então, lembra de um seriado que ele gosta muito, que tem um personagem morcego. Ele então decide que irá fazer como o Batman, irá arrumar um amigo e falar para ele toda a história e pedir para que o ajude, um amigo adulto, é claro. Então, na manhã seguinte, Carlos vai até o posto e pergunta para o frentista onde ele pode encontrar o motorista de Susan. O frentista diz que ele virá na hora do almoço buscar o patrão. Ele então vai até a cafeteria e fica lá até o motor aparecer. Quando dá o horário do almoço, o Dão chega, era esse o apelido do motorista. Carlos vai em sua direção e pergunta se pode ter 1 minuto de sua atenção. Ele meneia a cabeça e diz que sim. Então Carlos chama-o para um canto e lhe expõe todas as questões. Com surpresa e ao mesmo tempo lisonjeado, Daniel Udão aceita ser seu ajudante particular. Carlos pede a ele para manter segredo entre eles, até mesmo de sua querida Susan. Carlos vê o pai de Susan pela primeira vez e sente um mal-estar em seu coração. Carlos, sem saber o porquê, sentiu tristeza no coração ao ver o pai de Susan. Carlos fica pensativo e começa a ficar inquieto com aquilo martelando em sua mente. Sentia que era algo estranho que estava para acontecer, mas não sabia o porquê. O enredo continuará no próximo episódio.